Quem acompanhou os últimos dias na TV sabe bem de onde começou a faísca. Craque Neto, no comando de seu programa esportivo na Band, disparou críticas pesadas contra Luciano Huck e contra o quadro Dança dos Famosos. Ele não mediu palavras. Disse que aquilo era ridículo, que ninguém sabia dançar nada e que o apresentador da Globo era antipático. A fala caiu como uma bomba. Logo depois, a repercussão foi enorme. Nas redes sociais, cortes com as declarações se espalharam em velocidade absurda. De um lado, muita gente apoiava Neto, dizendo que finalmente alguém tinha coragem de falar o que muitos pensavam. Do outro, fãs de Huck defendiam o apresentador, exaltando sua carreira e dizendo que o programa ainda era um sucesso. A polarização estava formada. Entre os bastidores da TV, falava-se em mal-estar. Pessoas próximas a Luciano diziam que ele havia ficado irritado, que não entendeu o motivo do ataque tão direto. Ele nunca gosta de entrar em briga pública, mas dessa vez foi diferente. Ele se sentiu atingido de verdade, contou uma fonte ligada à produção da Globo. Até aí, tudo ainda estava restrito à TV e às redes. Só que a história ganhou um novo capítulo quando os dois se cruzaram em circunstâncias totalmente inesperadas. E quem estava presente garante, o clima foi de arrepiar. Era noite em um restaurante famoso de São Paulo, daqueles que vivem cheios de executivos, políticos e artistas. Clientes relatam que o ambiente estava calmo até a chegada de Luciano Huck e Angélica. O casal entrou sorridente, foi conduzido à mesa reservada perto da janela e parecia disposto a ter uma noite tranquila. Mas a calmaria durou pouco. Assim que entraram, deu para sentir a mudança no ar. Não demorou nem 2 minutos para Luciano perceber que bem no centro do salão estava Neto jantando com a esposa. Contou uma cliente que estava em uma mesa próxima. A coincidência foi como jogar álcool em fogo. Testemunhas dizem que Luciano ficou visivelmente desconfortável. Angélica percebeu e tentou contornar, mas não havia como disfarçar. Os olhares se cruzaram e, mesmo sem palavras, o salão inteiro entendeu que havia uma pendência ali. Alguns clientes começaram a comentar entre si. Parecia que todo mundo estava esperando algo acontecer. O clima ficou pesado de repente, e até os garçons começaram a andar mais devagar, disse um funcionário do local. Foi nesse cenário que Luciano decidiu não se esconder. Em vez de fingir que não viu, levantou-se e caminhou em direção à mesa de Neto. Ele não levantou a voz, mas estava sério, firme. Quem estava perto sabia que vinha coisa forte por aí, relatou uma testemunha. O restaurante, que até minutos antes estava mergulhado em conversas discretas, mergulhou em silêncio. Todos queriam ver o que aconteceria quando os dois finalmente se encarassem. Quem estava no restaurante naquela noite garante que o silêncio tomou conta assim que Luciano Huck se levantou da mesa onde jantava com Angélica e caminhou em direção a craque Neto. A movimentação foi lenta, mas suficiente para que todo o salão percebesse o que estava acontecendo. Alguns clientes encostaram discretamente as cadeiras para o lado. Outros pararam de comer e até os garçons se afastaram, temendo cruzar no meio da cena. Luciano parou diante da mesa de Neto e falou em tom controlado, mas firme. Neto, você pode não gostar de um quadro de televisão, isso faz parte. Mas me chamar de antipático, em rede nacional, é outra coisa. Isso não é crítica, é ataque pessoal. O depoimento é de um cliente que estava em uma mesa próxima e ouviu cada palavra. Neto largou o garfo e o guardanapo. Recostou-se na cadeira e olhou diretamente para Luciano. Ele não demonstrou desconforto em nenhum momento, contou uma funcionária do restaurante. A resposta do ex-jogador foi imediata. Eu falo o que penso. Se você se ofendeu, o problema é seu. Eu disse o que todo mundo sabe. O programa é ruim, é forçado e você não passa a verdade. Nesse instante, o ambiente ficou ainda mais carregado. Pessoas em outras mesas começaram a cochichar e muitos já olhavam fixamente, esperando a próxima fala. Parecia que estávamos assistindo a um programa ao vivo, só que sem câmera, disse outro cliente. Luciano não recuou. Ele se inclinou levemente, aproximando-se de Neto e respondeu.
Opinião é uma coisa, me diminuir como pessoa é outra. Você não me conhece para dizer quem eu sou. Neto deu um sorriso irônico e rebateu, aumentando um pouco o tom de voz. Não preciso te conhecer pessoalmente. O que você mostra na TV já diz muito. Você pode ter sucesso, mas simpatia não se compra. E eu não sou pago para aplaudir. As pessoas em volta começaram a trocar olhares tensos. A cada frase, o salão ficava mais pesado. Todo mundo queria ouvir, mas ninguém tinha coragem de se mexer, comentou um dos garçons. Alguns celulares foram discretamente levantados, mas ninguém ousava gravar abertamente para não ser chamado a atenção. Angélica tentou intervir. Ela segurou no braço de Luciano e, em voz baixa, pediu que ele deixasse aquilo de lado. Mas o apresentador parecia decidido. Ele não estava exaltado, mas a expressão mostrava que não queria encerrar ali, contou uma testemunha. Luciano então respondeu em tom firme. Você fala como se fosse dono da verdade. Não confunda franqueza com grosseria. Eu não finjo. Trabalho para entreter. Quem não gosta, troca de canal. Mas você escolheu me atacar? Isso é provocação, não é crítica. Neto não se abalou. Ele inclinou-se para a frente, apoiou os braços sobre a mesa e falou alto o suficiente para todo o salão ouvir. Se ninguém fala, eu falo. O problema é que muita gente tem medo de perder espaço. Eu não tenho. E se você acha que isso é provocação, paciência. Eu não vou me calar. Essa última fala provocou um murmúrio imediato. Quem estava mais distante agora também queria acompanhar. Algumas pessoas até se levantaram, discretamente, para tentar se aproximar. O restaurante havia se transformado em uma plateia improvisada. Luciano respirou fundo e rebateu. Você acha que tem coragem por falar alto. Mas coragem de verdade é construir, não destruir. Eu nunca precisei desmerecer ninguém para crescer. Neto então bateu de leve a mão na mesa, fazendo os talheres tremerem. Construir o quê? Um show de fachada? Eu digo o que todo mundo percebe. O quadro não é real, é roteiro. E você sabe disso? Só não admite. Os olhares em volta se fixaram ainda mais. Para muitos, aquele era o ponto mais tenso da noite. Deu para sentir que podia escalar a qualquer momento, disse uma cliente. Luciano ajeitou o blazer, ergueu a voz um pouco, mas ainda mantendo o tom controlado. Você pode repetir 1000 vezes que não gosta do programa, mas não tem direito de me reduzir a uma palavra. Isso é falta de respeito. Neto respondeu quase de imediato. Respeito se conquista, e o público não é bobo. Ele percebe quando alguém é genuíno ou quando está atuando. Eu não faço média, Hulk. Eu falo. O silêncio tomou conta outra vez. Angélica insistiu mais uma vez para o marido se afastar. Mas ele fez questão de encerrar a conversa com uma frase curta, quase como um aviso. Então, sustente o que disse. Porque da próxima vez, a resposta vai ser em público também. Neto ergueu o copo de vinho e respondeu. Pode vir. Eu não corro de ninguém. Nesse momento, algumas pessoas voltaram a conversar, mas o clima no salão já estava completamente diferente. O jantar havia perdido o ar de tranquilidade. Quem estava lá garante. Não foi apenas uma troca de palavras, mas um duelo de egos que deixou claro que os dois não vão se reconciliar tão cedo. Quem estava no restaurante naquela noite garante que o desfecho foi tão tenso quanto o confronto. Depois da última troca de frases entre Luciano Huck e Craque Neto, ficou claro que não havia mais clima para continuar. Luciano segurou firme a mão de Angélica, respirou fundo e se afastou da mesa de Neto. Ele não falou mais nada, mas a expressão no rosto mostrava irritação. Era nítido que ele não estava satisfeito, contou um cliente que presenciou a cena. O salão, que tinha voltado a murmurar após alguns segundos de silêncio, ficou novamente em suspense. O barulho dos passos de Luciano ecoou como se fosse muito mais alto do que realmente era. Todo mundo abriu espaço, como se estivesse vendo alguém atravessar um campo de batalha, relatou um garçom. Angélica tentou manter a compostura. Ela sorria de forma discreta, como quem queria amenizar a situação, mas o semblante mostrava desconforto. Dava para ver que ela só queria ir embora e encerrar a noite em paz, disse uma cliente que estava em uma mesa próxima à saída.
Enquanto isso, Neto permaneceu sentado. Ele voltou a segurar o copo de vinho e tomou um gole, como se nada tivesse acontecido. Mas, segundo pessoas que estavam por perto, o sorriso de canto denunciava satisfação. Ele parecia orgulhoso de ter sustentado o que falou. Não se mostrou abalado em nenhum momento, contou um funcionário do restaurante. Assim que Huck deixou o local, o burburinho explodiu. Conversas começaram em todas as mesas. Algumas pessoas defendiam Luciano, dizendo que ele tinha razão em cobrar respeito. Outras elogiavam Neto, afirmando que ele foi corajoso por repetir na cara do apresentador o que havia dito na TV. O clima era de torcida dividida. Parecia que a gente tinha acabado de assistir a uma final de campeonato. Cada um escolhia um lado. Uns batiam palmas discretamente para o Huck. Outros comentavam que Neto tinha falado verdades que ninguém tinha coragem de dizer, relatou um cliente. Poucos minutos depois, os celulares começaram a vibrar. Fotos e relatos já circulavam em grupos de WhatsApp. Alguns presentes escreveram rapidamente em redes sociais. Acabei de ver Huck e Neto discutindo aqui no restaurante. A informação se espalhou com velocidade, confirmando o que muitos suspeitavam. Aquela cena não ficaria restrita às paredes do local. De acordo com testemunhas, Huck saiu com semblante sério, entrou no carro junto com Angélica e não trocou muitas palavras no caminho até a saída. Ele parecia refletir sobre o que tinha acabado de ouvir. Não era apenas irritação, mas também uma espécie de promessa de que isso não ia acabar ali, comentou uma pessoa que acompanhou de longe. Já Neto permaneceu jantando com a esposa, embora a atenção estivesse claramente dividida entre o prato e os comentários que surgiam ao redor. Ele fingia normalidade, mas não desgrudava o sorriso. Era o sorriso de quem sabia que tinha mexido com alguém poderoso e que aquilo ainda renderia muito, contou um cliente. O clima no restaurante demorou a voltar ao normal. Muitos seguiram falando sobre a cena até o fim da noite. Ninguém prestava mais atenção na própria refeição. O assunto era só esse, disse uma testemunha. Para quem presenciou, o episódio deixou claro que a rivalidade entre os dois ganhou um novo capítulo. Não era apenas uma questão de televisão, mas agora também uma questão pessoal. Huck saiu com a imagem de quem não aceita ser desmoralizado e deixou no ar que responderia de alguma forma. Neto ficou com a postura de quem não recua, reforçando a imagem de comentarista que fala sem filtro. Foi constrangedor, mas ao mesmo tempo impressionante. Ninguém imaginava que veria uma cena dessas fora das câmeras, relatou um funcionário. Outro cliente resumiu. Parecia briga de bastidores que, por acaso, todo mundo ali teve acesso. A saída de Huck marcou o fim imediato do confronto, mas não o fim da história. Nos bastidores da TV, a expectativa era de que esse embate ainda chegaria às telas, de uma forma ou de outra. Todo mundo comentou que, cedo ou tarde, um vai cutucar o outro ao vivo, disse uma das testemunhas. Naquela noite, o restaurante elegante virou palco de um espetáculo inesperado. E quem esteve lá tem certeza. O que aconteceu não vai ficar restrito ao jantar. Foi só o começo de uma disputa que ainda vai repercutir por muito tempo.